Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Romanos capítulo 10. Semana passada nós considerámos os primeiros versículos. Vimos do 1 até ao 15. Hoje iremos considerar os seguintes, mas acho que vale a pena voltarmos a ler desde o início do capítulo 10 para lembrarmos o contexto. E a minha tradução diz o seguinte: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas não com entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a fazer subir a Cristo dentre os mortos. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido, porque não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas pergunto ainda: porventura Israel não o soube? Primeiro diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com um povo insensato vos provocarei à ira. E Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradicente. Sem desculpas. E quando pensamos em desculpas, naturalmente que vamos muito longe, vamos a Adão, não é? Adão, ninguém precisou de lhe ensinar, porque ele aprendeu logo, depois da queda, a apresentar desculpa. Oh, senhores, não fui eu, foi a mulher que me deste. Não é? E essa foi a primeira desculpa que nós encontramos na Bíblia para tentar, de algum modo, cobrir o pecado do homem. Mas a mulher também não se ficou por aí, também arranjou uma desculpa. Foi a serpente. E a serpente não deu desculpa, levou o castigo para mal de nós, também a mulher e o próprio homem. E desde crianças que nós desenvolvemos esta capacidade extraordinária de arranjar desculpas, para de algum modo cobrir aquilo que são as nossas faltas. De preferência, fazendo com que outros levem as nossas culpas, com que outros acabem por pagar pelos nossos erros. Esta é a tendência do ser humano. E desde crianças procuramos ter este hábito, não é? Desenvolver este hábito. É interessante que às vezes há crianças que fazem algumas coisas, o pai ou a mãe chega e elas põem a mão atrás das costas.
como quem diz, não fui eu. Às vezes tem aquela imagem de vários jogadores de futebol que dão uma boa cacetada no adversário, o adversário cai e eles põem as mãos. Porque não fui eu, eu não fiz nada, só deixei lá ficar o meu pé, não é? Esta tendência de nós, de certo modo, procurarmos não assacar, não assumir a culpa, não é? E é interessante porque, de facto, é por causa disso que nós precisamos de uma boa nova. E é interessantíssimo que o homem pecou, Eva pecou, Adão pecou, e com isso toda a raça humana, mas logo naquela altura Deus providenciou profeticamente a salvação para o homem. Alguns irmãos saberão com certeza de cores, ou pelo menos facilmente identificarão Gênesis capítulo 3, verso 15, e porém inimizade em ti e na mulher. E já agora vamos lá, parece que eu perdi a primeira palavra, mas é exatamente isso. Porém inimizade, Gênesis 3, 15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Os teólogos têm chamado a este versículo aqui, tão distante de Jesus, como proto-evangelho. Proto é primeiro. Evangelho é boa nova. Então, esta foi a primeira boa nova que o homem ouviu da parte de Deus, logo de seguida ao pecado. E daí proto-evangelho. Ou seja, ainda estava muito distante da vinda de Jesus e dos evangelhos que foram depois escritos, relatando a vida de Jesus e o seu plano. Mas Deus aqui já está a oferecer ao homem a salvação. Como? Em que termos? Por a inimizade entre ti e a mulher. E entre a tua descendência e a sua descendência. E Deus está a dizer isto, esta inimizade entre a mulher e quem? Precisamos de ir ao versículo anterior, versículo 14. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás tu entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E, portanto, a serpente também foi castigada, tal como a mulher, tal como o homem, não é? Mas depois vem esta palavra de esperança, por a inimizade. Portanto, a mulher e a serpente estão em inimizade. E aqui não é só a mulher que está em inimizade com a serpente, não é? Também o homem, obviamente. Porque depois diz, e entre a tua descendência e a sua descendência. E, meus irmãos, aqui nós temos que ir um pouco mais fundo. Olhar para isto na perspectiva espiritual. A descendente da mulher, digamos, tomado à letra, seria um dos filhos, ou os filhos de Adão e Eva, certo? Caim, Abel, etc. Mas, olhando para o texto bíblico como um todo, nós vemos que Jesus é da descendência da mulher, não é? Jesus veio de uma mulher. E, digamos, a inimizade iria estar com a descendência, entre a descendência de Jesus, entre a descendência da mulher, particularmente Jesus, e a descendência da serpente. E a serpente aqui agora, no plano espiritual, não pode ser vista como um animal. Tem que ser vista como aquela serpente do jardim do Éden que a Escritura fala que é o diabo. Então, o diabo vai estar em inimizade constante com Jesus. E tudo aquilo que deriva daí. E se quisermos até nos dias de hoje, o diabo é inimizade com a igreja, com o povo de Deus, não é? É isso. Mas depois notem aquilo que é, digamos, a boa nova, não é? Inimizade não é boa nova, pois não? Conflito não é boa nova. Mas depois diz, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E o que é isto de ferir a cabeça e o calcanhar? São feridas que não deixam de ser fortes. Mas imaginem, uma serpente vem e fere o calcanhar.
fere o calcanhar e se o veneno da serpente for tirado, o corpo continua. Mas quando a descendência da mulher fere a cabeça da serpente, o que é feito da serpente? Morre. Então está a apontar para um tempo já passado e um tempo futuro. Um tempo já passado em que a serpente, isto é, o diabo, feriu a descendência da mulher, Jesus, e feriu no calcanhar de tal modo que Jesus esteve ferido durante quantos dias? 3 dias. Mas não foi uma ferida mortal perpétua. Foi uma ferida mortal temporária, não é? Ele voltou à vida. Mas chegará o tempo em que a serpente, ou esta serpente em sentido espiritual, que é o diabo, será também calcada, e isto é, meus irmãos, o quê? Depois do juízo final, quando Satanás for lançado no lago de fogo e enxofre. Então esta é a boa nova. E a boa nova que Deus colocou e que apresentou ao homem logo a seguir ao seu pecado. E vejam, meus irmãos, extraordinário que é. Deus não deixou ficar o homem mergulhado no seu pecado, mas ofereceu-lhe, abriu-lhe a janela do céu, a janela de salvação, não é? E esta é a boa nova. Irmã... Não era precisamente que ia perguntar porque é que a serpente não fala, que é o diabo. Foi o diabo que usou, não é? É porque, explicando o versículo todo, estaria lá, não é? Portanto, há ali... Há teólogos que interpretam aquele versículo apenas no sentido literal, mais nada. E chegam a uma interpretação que é distinta desta. Mas quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, percebemos exatamente isso, não é? Percebemos isso. Sim, irmão Santos. Esta parte aqui, este ferir a cabeça, calcanhar, já não aconteceu. Cristo morreu na cruz, portanto foi ferido no calcanhar. Digamos aí. Sim e não. Sim e não, em que sentido? Paulo pergunta, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Tracada foi a morte pela vitória. Mas o que é certo é que o diabo ainda dá solta. Ainda nos tenta. Ainda nos leva a cair. Satanás não está derrotado. Mas um dia vai ser completamente derrotado. E digamos, aquilo que eu vejo nesta perspectiva é, tu ferirás a cabeça, e quando a cabeça é ferida, quando a cabeça é esmagada, não há mais vida. E isso só irá acontecer quando o diabo for lançado no lago de fogo e enxofre. E aí ele não vai mexer mais, não vai espalhar mais o seu veneno na humanidade, por enquanto ainda espalha. Então é esta a ideia de que parte daquele versículo em relação a Jesus já foi cumprido. De certo modo, a sentença de Satanás também já está afirmada, mas a punição eterna ainda não está concretizada. Será só então mais tarde. Voltemos então a Romanos, e há aqui uma série de versículos, que, a partir do versículo 16, que vão mostrando a necessidade da salvação e como Deus também foi providenciando a salvação. Portanto, em primeiro lugar, este versículo que eu mencionei, como a boa nova da salvação foi pregada logo a Adão e Eva, trazendo uma nova oportunidade depois do pecado. Também a boa nova da salvação foi demonstrada no cativeiro do Egito, quando o povo foi liberto, e isso em parte está aqui no versículo 19, não é? Mas pergunto ainda, porventura Israel não o soube? Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com um povo insensato, e vos provocarei à ira. E aqui, reportando-nos ao tempo de Moisés, como Moisés e o seu povo clamaram por libertação, anos e anos de escravidão, clamaram por libertação, e a boa nova da salvação foi também demonstrada naquele tempo.
E como é que Deus demonstrou a boa nova da salvação àquele povo? Conseguindo levá-lo à fé de novo, e portanto, primeiramente aqui uma libertação espiritual, mas depois, libertação espiritual em termos de se libertarem dos deuses dos egípcios que eles já tinham adotado e voltarem-se de novo para Deus, e depois a libertação física também através do êxodo quando o povo sai do Egito. Ainda assim nós sabemos aquilo que aconteceu com todos aqueles que saíram do Egito, à exceção de 3, Moisés, Josué e Caleb, porque todos os demais acabaram por se tornar rebeldes. E é isso que diz exatamente na última parte do versículo 21. Eu não estou já a concluir, mas é o que diz aí. Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, não é? Povo rebelde e contradizente, mas a boa nova da salvação foi também demonstrada naquela altura através dos milagres. A boa nova da salvação foi lembrada, foi lembrada pelos profetas, e é por isso que aqui menciona Isaías, fala em vários textos bíblicos, mas sobretudo Isaías foi alguém tremendamente usado por Deus. Alguns consideram que é o príncipe dos profetas, outros consideram que é o evangelista do Antigo Testamento, na medida em que, de facto, Isaías traz a palavra da salvação, traz a apresentação do Messias, traz tudo aquilo que tem a ver com a grande expectativa de libertação de um povo, a expectativa missionária, não é? Mas depois a pergunta é, quem acreditou na nossa pregação? É aquilo que, através de Isaías, Deus coloca no final do verso 16. Mas quem deu crédito à nossa mensagem? Quem deu crédito à pregação? Quem deu crédito a essa boa nova? Quem é que deu ouvidos? E por isso mesmo não há desculpas para certas pessoas. E, meus irmãos, vamos considerar aqui desculpas para os judeus, desculpas para os cristãos. E nós estamos aqui, de facto, com este texto entre dois povos. Aquele que foi o povo escolhido por Deus, o povo judeu, mas que rejeitou tantas coisas, que não tinha desculpas, não aproveitou, e aquele que é o povo que não era povo, que é a Igreja, que é o povo do Novo Testamento, o povo que de facto Jesus resgatou. E vamos analisar, do ponto de vista destes dois povos, aquilo que ainda podemos encontrar aqui. O povo judeu é naturalmente povo eleito, com quem Deus fez pactos sucessivos, não é? Com primeiramente Abraão, depois Isaac, Jacó, e foi repetindo esses pactos. Um povo que havia de ser abençoador para outros povos. E isso vem logo desde aquilo que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E depois mais adiante diz: e serás uma bênção. E o que é que ele diz mais? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é? Então, Deus não iria abençoar apenas Abraão e a sua descendência, mas todas as outras famílias da terra. Mas, digamos, então isto incluía todos, sem exceção, sem haver alguma condição? Não. Seriam benditas as famílias da terra que naturalmente adotassem a mesma fé ou seguissem a mesma fé de Abraão e que viessem a adorar o mesmo Deus de Abraão, não é? Mas por ele, outros povos veriam a luz. Por ele, outros povos alcançariam essa salvação. Mas também, e conforme há pouco mencionei, no final do verso 21, este era um povo que era rebelde e contradizente. E, meus irmãos, o povo rebelde e contradizente, apesar de quê? Todo o dia estendi as minhas mãos a este povo. É interessante porque Jesus, de certo modo, chama a Israel, em algumas vezes, seu filho, o meu filho. E Jesus, que é o Filho unigênito de Deus, ainda não tinha aparecido, ainda não tinha vindo.
Mas Israel é considerado para Deus como um filho. E um filho porquê? Porque de facto Deus fez aquele povo, através de, ou a partir de Abraão, povo especial, povo eleito, povo consagrado, povo que havia de ser o porta-voz da mensagem de Deus para os outros povos. Seria como que um mensageiro, seria como que um embaixador. O amor que Deus manifestou e que nutriu por aquele povo foi tremendo. Apesar de aquele povo ter voltado as costas a Deus tantas e tantas vezes. E que Paulo, nesta carta aos Romanos, aqui resume nestas duas palavras: a rebelde contradizente. A rebeldia do povo foi, de facto, avassaladora. Deus foi levado à ira. Deus, que é paciente, manso, longânimo, foi levado à ira por tanta rebeldia. Tantas vezes aquele povo viu os milagres de Deus, voltando àquele povo que saiu do Egito. Eles ficaram subjugados durante gerações, trabalhando como escravos. Clamaram ao Senhor por libertação. O Senhor concedeu-lhes. E estão no deserto, a caminho da terra prometida, onde poderiam ter chegado em 6, 7 meses, 8, porque iam a pé, aquelas caminhadas com as crianças, com os seus haveres, fariam aquele deserto do Egito até entrar na terra prometida, mas logo reclamaram. E reclamaram porque faltou a comida, e Deus deu comida. Reclamaram que faltou a água, e Deus deu água. Reclamaram porque faltou isto e mais alguma coisa. Os obstáculos foram surgindo, e cada um era motivo para o povo reclamar. Reclamou de Moisés, reclamou de Deus, e até chegou àquele ponto de dizer: porque é que Deus nos tirou do Egito e nos trouxe para aqui? Eles clamaram ao Senhor por libertação. Um povo rebelde que desafiava Deus. E um povo que era também contradizente. E este contradizente aqui leva-nos a pensar. Era um povo que dizia amém a Moisés e à palavra que o Senhor tinha dado a Moisés. Dizia que sim, assim faremos, mas depois fazia o contrário. Meus irmãos, eu às vezes penso muito nestas coisas. A paciência de Deus com este povo que esteve mergulhado na idolatria, sofreu tremendamente por causa de ter abandonado Deus, teve uma oportunidade extraordinária de ver o poder de Deus como não era visto. Aquelas 10 pragas, então aquela última em particular, a morte dos primogénitos, em que Faraó, que estava tomado pelo poder satânico, impediu o povo de sair, e depois acabou por lá abrir mão. E o povo sai, vê tudo aquilo, e chega a um tempo em que está no deserto, e quando ouve os carros de Faraó virem atrás, clamou ao Senhor, e o Senhor o que é que fez? Fechou as águas do mar, e os egípcios ficaram todos lá, e o povo passou até ao último, sem problema, olhando para trás. Oh, meus irmãos, os irmãos sabem porque é que eu às vezes penso muito nisto? Eu penso assim: e se eu estivesse lá? Como é que teria sido a minha experiência? Como é que eu teria reagido? Meus irmãos, eu hoje olho, leio e delicio-me com esta palavra. Mas tentando meter-me na cabeça daquela gente que esteve lá, que viu isso, que exultou, que se maravilhou, mas depois, diante do primeiro obstáculo, começa a lembrar-se, a minha esposa diz, das cebolas podres do Egito. Não é?
Começa a lembrar-se daquilo. E Moisés subiu ao monte Sinai. Deus chamou-o lá para lhe dar uma coisa preciosa. Os 10 mandamentos, as 2 tábuas. Mas Moisés demorou um pouco mais. E quando chegou cá abaixo, ao arraial, o povo estava em festa. Tinham feito o bezerro de ouro. E lá foi Arão também, na mesma história. Tinham atravessado, é verdade. Por isso é que Paulo aqui diz, é um povo rebelde e contradizente. Eles tinham visto tudo aquilo, mas já se estavam a contradizer. Porquê? Mas fazem-nos falta os ídolos do Egito. E eles tinham visto que os ídolos do Egito não serviam para nada. A contradição está aí. É chegar à conclusão que não presta, que não serve para nada, que não tem resposta, que não é mais do que um boneco. Mas depois o povo vai... é isto que nós precisamos. E, meus irmãos, eu penso nisto. E penso no nosso povo. E como isto dói. E como dói saber que muitos dos nossos compatriotas vivem na idolatria. As santinhas, os bonecos. E curvam-se, e beijam, e rezam. Não é o nosso povo também rebelde e contradizente, meus irmãos? Mas ensina-nos assim, quem está à frente tem muita responsabilidade. É verdade. Arão, no caso do povo judeu, também era sacerdote. E embarcou. E às vezes são os sacerdotes, são os guias espirituais que acabam por, como são cegos, é como Jesus disse, um guia cego a conduzir cegos, aonde é que acaba? No barranco. Nós temos. E eles na altura não tinham tempo. Porque eu acho que se eu estivesse lá, então, o próprio ser humano É a nossa tendência, não é? Nossa natureza. A única diferença é o Espírito Santo que faz altamente. Eu gostaria, com isto também, de levar os irmãos a pensar muito nisto. É muito fácil nós aqui, no nosso conforto, lermos o texto bíblico e dizer, eu não faria isso. Eu não faria isso. Vejam só aqueles. Mas às tantas, é um pouco como a irmã diz, se eu lá estivesse, se calhar também fazia. Nós não somos diferentes daquele povo. Como nós temos. E por isso mesmo, se eles não tinham desculpa, nós, que desculpas temos? Nenhuma. E agora pensem, será que nós às vezes não fazemos também alguma coisa semelhante? Não temos às vezes no nosso coração uma reação de, eu não digo revolta, de rebeldia contra Deus, nós os que estamos aqui, mas de às vezes um questionamento de Deus, Senhor, porquê é que isto aconteceu? Senhor, porquê é que isto veio à minha vida? Senhor, porquê é que eu estou a sofrer desta maneira? Senhor, porquê? Não temos às vezes essa atitude? É próprio? É. Mas já não é próprio nós continuarmos, porquê? Senhor, a culpa é tua. Já também se perguntou porquê que lhe estava a acontecer. Porquê? Às vezes nós não entendemos. Meus irmãos, uma das coisas que é mais difícil de entender é o sofrimento. O sofrimento humano é tremendo. Por isso, um autor cristão, alguns anos atrás, escreveu um livro em inglês que, traduzido, é nestes termos. Onde está Deus quando dói? Onde está Deus quando dói? E às vezes há dores que são tão intensas e tão prolongadas que parece que Deus se afastou. Parece que Deus está distante.
E é nessa ocasião aí que o diabo procura meter a sua colherada. Procura levar-nos até a duvidar se Deus ainda olha para nós. Se Deus ainda tem compaixão de nós. Se Deus não podia usar os médicos para curar, para fazer alguma coisa. Aonde é que está Deus quando dói? Isso mostra muito daquilo que é o nosso sentimento em relação a estas coisas. Porque quando tudo nos vai bem, meus irmãos, nós andamos lindamente, não é? Mas quando as tribulações vêm, quando as dificuldades vêm, quando o diabo junta às provações de Deus as suas tentações, e nós nos sentimos apertados por todo o lado, meus irmãos, nessa altura, a nossa fé está a ser provada. E de que maneira? E a questão é, será que nós temos desculpa para não fazer a coisa certa? Temos desculpa para dizer, olha Deus, tu abandonaste-me e eu agora vou tentar resolver a vida ao meu modo. Mas há quem faça isso, não é? E estes são aqueles momentos de fraqueza na caminhada cristã que são tremendos. E às vezes há outros também que, usados pelo diabo, de algum modo, colocam tropeços no nosso caminho. E ainda nos fazem ir mais a fundo. Não é? A vida cristã é muito complicada. Mas é muito complicada quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo. Sim, meu irmão. É a voz do médico. Cada pessoa pode sentir uma dor diferente da outra. Mas uma vez eu aprendi que quando a gente tem dor, as pessoas têm muitas dores, a gente não pergunta a Deus o porquê, e sim para quê. Esta é uma lição que eu aprendi. Eu estou vendo o senhor falar de Gênesis e desse contextualizando tudo isso. O mais importante dessa lição aqui é o tempo. Porque quando a serpente morde o calcanhar, ela não mata logo. Existe um tempo de ascensão daquele veneno. Existe o tempo do pecado. E nós que conhecemos qual é o antídoto do Cristo e a salvação, temos que ser instrumentos de Deus nesse tempo de esmagar a cabeça. Isso. Então, nós somos apenas instrumentos e pedir a Deus que possamos fazer isso sempre. Quando tiver a oportunidade, ser instrumento dele para poder esmagar a cabeça da serpente. Bem, obrigado. E sermos, nós ajudamos os outros, nós ajudamos quando ajudamos os outros, muitas vezes também, não é? Vamos olhar agora a perspectiva daquele povo que não era povo. E esse povo que não era povo, somos nós. Sim, diga, minha irmã. Somos nós. E eu pergunto, nós como povo, nós como igreja, eu há pouco entrei muito no plano pessoal, não é? Mas nós como igreja, nós temos desculpas em relação à questão da salvação. Nós conhecemos o Salvador. Amém? Conhecemos aquilo que é o efeito da obra salvífica de Jesus. Certo? Sabemos que isso tem um efeito não apenas para esta vida, mas sobretudo para a vida futura, a vida eterna. Nós, igreja, recebemos um desafio tremendo. Realizar a obra missionária. E isso foi, digamos, entregue e passou de geração em geração de Jesus para os apóstolos, para os seus discípulos. E ele enviou-os. E nós, como igreja, temos esta incumbência de sermos embaixadores. Aliás, Paulo escreve isso numa das suas cartas aos Coríntios. Embaixadores por Jesus. Estamos nós a cumprir o nosso papel como igreja,
Estamos nós a aproveitar as oportunidades de anunciarmos Cristo. Meus irmãos, o desafio está aqui. Cada um de nós é parte desta igreja. Que oportunidades têm vindo à nossa vida para anunciarmos Cristo e que nós não temos aproveitado? É uma questão de oportunidade. É interessante porque Paulo, numa das suas cartas aos Efésios, ele menciona que é o tempo. Aproveitar bem cada oportunidade. E é interessante porque, deixem-me ver, os irmãos abram em Efésios, eu encontro já. Efésios capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. E pela minha tradução, versículo 14, capítulo 5 de Efésios, diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Algumas traduções são um pouco diferentes. Remindo o tempo, certo? E o que é remir o tempo? É aproveitar bem. Porquê? Os irmãos, digam-me o que é que vão fazer hoje com o tempo de ontem? Já não. Remindo bem o tempo, cada oportunidade, aproveitando bem cada oportunidade. O sentido da palavra, alguns têm remindo o tempo. A ideia que está aí não é aquele tempo também no sentido de dia, de hora, de minuto. É mais a ideia da oportunidade daquele momento. E há oportunidades, meus irmãos, que eu já tenho perdido para falar de Jesus. A conversa vem, haveria ali uma aberturazinha, mas nós às vezes estamos focados em outras coisas e deixamos passar aquela oportunidade. Não agarramos aquelas 2 ou 3 palavras que vieram na conversa e depois queremos voltar lá e, digamos, já não encaixa, não é? Aproveitando bem cada oportunidade. Será que nós, como igreja, como povo do Senhor, o temos feito? Muitas vezes não. Eu direi, às vezes não, certamente, não é? Mas o que é interessante, meus irmãos, no meio de tudo isto é: o dia de ontem passou, o dia de hoje está aí, o dia de amanhã, se Deus quiser, virá, e com isso, novas oportunidades. Isto não tem nada a ver com um programa de novas oportunidades, daí de capacitação de competências. Mas, meus irmãos, também é. Também tem a ver com oportunidades que se abrem. É aquela janela de oportunidade. Eu quero encorajar os irmãos, e ao encorajar-vos, é também encorajamento para mim de aproveitar cada oportunidade de conversa, de diálogo, às vezes até no café ou em outras ocasiões, num pequeno intervalo, de aproveitar cada oportunidade para falar de quê? Do Salvador. Falar da salvação. Não há coisa mais preciosa. E os irmãos voltem agora um pouco com o vosso filme atrás, os que estão aqui. Como nós aproveitamos aquela oportunidade que nos deram há 10, 20, 30, 40 anos atrás ou mais, quando alguém nos falou de Jesus, que nós agarramos essa oportunidade. E é por isso que nós estamos aqui, não é, meus irmãos? Deus concedeu-nos aquela oportunidade. Agora, nós não somos egoístas. Nós não podemos ser um povo que também é rebelde e contradizente. Nós temos as boas novas da salvação. Para quê? Para as guardar? Não, para anunciar. E é aqui que está o desafio à nossa obediência agora. Aquele povo judeu foi desobediente em tantas e tantas ocasiões. Nós não podemos ser desobedientes à chamada.
Não podemos ser desobedientes a este imperativo que Deus coloca nas nossas mãos, de anunciar o Evangelho, sermos um povo que de facto obedece, um povo que tem um coração submisso a Deus e que de facto usa cada oportunidade. Um povo também que não pode, e meus irmãos, não podemos, ser hipócritas. Jesus chamou os fariseus tantas vezes de hipócritas. Porquê? Eles diziam uma coisa, faziam outra. Na fachada era uma coisa, por dentro eram outra. Isto tem que haver coerência de vida entre aquilo que nós dizemos. A palavra de Deus diz que é assim, e eu tomo isso. Mas eu depois tenho que fazer exatamente isso. E, meus irmãos, é por aqui que passa exatamente a ação do Espírito Santo, ajudando-nos para que aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus, sejamos capazes de realizar. Não basta o querer, é preciso efetuar. Não basta ter vontade mental, é preciso depois ter vontade física, emocional para fazer as coisas. Não basta ter o conhecimento, é preciso passar à ação. E, meus irmãos, a vida cristã é isto mesmo. E nós temos que ser coerentes. E, meus irmãos, deixem-me só aqui fechar, porque está na hora de fechar com isto. Das coisas mais desafiantes para cada um de nós é isto. É dentro da nossa casa com a nossa família. Nossa família é quem nos conhece melhor, certo? Meus irmãos, eu vou contar uma breve história, que de certo modo resume isso, de uma criança que o pai levava todos os domingos à igreja, à escola dominical. E aquela criança foi crescendo e o pai levava no início e ia buscar depois no fim, mas nunca ficava. Mas a criança gostava da escola dominical, ia, adorava estar ali com o Senhor, com as outras crianças, tudo isso. Chegou um ponto em que aquela criança, crescendo, às tantas, num certo domingo, disse: "Ó pai, anda comigo à escola dominical." "Ah, não vou." "Então tu dizes que é bom para mim, se é bom para mim, porque é que não é bom para ti?" É bom para as crianças, é bom para os pais. Então tem que haver um esforço muito grande da nossa parte como famílias para aproveitarmos aquilo que a Igreja oferece nos seus vários ministérios. E de aquilo que nós aprendemos e que ensinamos aos nossos filhos, sejamos capazes de viver, de pôr em prática. Não podemos ensinar uma coisa e fazer o contrário, ou fazer pela metade. Temos de ser coerentes com isso. E o desafio que nos é deixado também é exatamente esse: coerência. Que o Senhor nos ajude no dia a dia a sermos coerentes com a fé que dizemos ter e que eu não ponho em causa sequer, porque reparem que eu usei a palavra nós. Nós sermos coerentes. Eu estou aí também. Os irmãos sabem que, porventura, muitas vezes para a liderança, ainda o desafio é maior. Então, que Deus me ajude, como responsável pelo seu povo aqui, a ser coerente. Não apenas dizer, não apenas ensinar, mas, meus irmãos, eu sou José, não sou Tomás. Nem quero ser como Frei Tomás. Não é? Diz: faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me diz. E isso é um desafio para mim também. Mas se eu estou a ensinar que a palavra de Deus diz que é assim, eu tenho que ser o primeiro a obedecer e a seguir e a dar o exemplo. Mas também nós, para os nossos filhos, temos que dar o exemplo. E temos que dar o exemplo também para aqueles que estão à nossa volta. É um desafio muito grande. Que a graça do Senhor esteja connosco, nos ajude e o seu Espírito também nos dê a força para
fazermos aquilo que sabemos que é certo aos olhos do Senhor. Amém.